Último bloco já do Antenados, dá para fazer 10 blocos. Só o que eu falei aqui, eu sou um entrevistador e um participante também, um debatedor hoje aqui do Antenados Geral. Dá vontade de estar sentado aqui mesmo. Mas a gente está no último bloco ao vivo, você pode participar. Estamos falando um pouco sobre os subministérios da igreja, a maneira pela qual ela é estruturada. E no último bloco, acho que o pastor Rui, você ia corroborar, eu cortei a sua palavra. Sim, eu queria dizer que não é tão difícil você analisar os limites dos departamentos que você cria. A partir do momento que um departamento começa a dar problema, você sabe que ele não deve fazer parte mais. Ele precisa ser cortado, porque todos os departamentos, cada igreja tem uma história. Cada igreja tem um tipo de trabalho. Você não pode dizer que na minha igreja 10 departamentos resolve, e eu dizer que na sua igreja 5 resolve. Quem tem que saber disso é o líder da igreja, é o pastor da igreja. E quando um departamento começa a criar dificuldade, dentro da sabedoria que o Espírito Santo dá ao pastor, ele tem que cortar. Cortar porque aquele departamento vai contaminar o outro. E o outro. E aí ele vai ter um monte de problemas na mão. E nós temos um problema muito sério, que muitas vezes a gente fala, pô, mas o pastor criou isso para segurar, porque infelizmente os meios de comunicação supervalorizam pessoas especialistas em comunicação. É um cantor que tem um ministério maravilhoso, é um pregador que faz um trabalho missionário maravilhoso. Aí eles injetam tanta fama em cima do cara que um membro da igreja quer ir para lá. Ele quer ir para lá. Aí o que acontece? O pastor fica apavorado, que o membro está indo lá. Né? Você acabou de falar de alguém que quis gastar, pagou só para ver outra coisa. Aí o pastor acaba criando na igreja dele alguma coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo porque ele está imitando. Olha, é uma coisa interessante. Mas aí a gente chega num ponto bom. É quando a gente começa a criar estrutura pela necessidade sem propósito, talvez, dos membros, aquilo que eu estava falando. Já aconteceu com a gente, uma parte de adolescentes, eles iam no nosso culto no fim de semana, durante a semana, uma igreja fazia um trabalho lindo de células, lindo, até hoje fazem. E eles estavam indo na célula dessa igreja, eram muitos, assim, 40% dos adolescentes. E aquilo na liderança dos adolescentes começou, olha, pastor, a gente tem que fazer célula. Por quê? Porque no meio da semana estão indo, estão aprendendo, outra igreja não sei o quê. Não, deixa eles continuando indo na célula deles. Daqui a pouco amadurece. A gente não tem que também criar estruturas. Exatamente. Porque o jovem tem uma necessidade, eu vou no desespero de não perder, né? O problema está aí, você faz alguma coisa e faz mal feito. Não, sabe o que vai acontecer? Vem a tua célula é mal feita e o tempo que você gasta de fazer a célula, você deixa de trabalhar o culto dos jovens, que é o que segurava ele enquanto ele estava indo na outra célula. É aquilo que eu estava falando, você acaba fraquejando. Então faz o seguinte, deixa ele na célula, vamos focar então no nosso culto de jovens e adolescentes, vai ser o melhor culto que tem. Duvido o cara querer ir para outra igreja, ele vai ter que ir porque ele está sendo alimentado, ele está recebendo coisa boa, é nisso que eu estou falando. Esse exemplo que eu vou dar aqui, ele é muito importante, vocês têm que ouvir. Uma das nossas igrejas, a igreja quadrangular, são muitos, queriam um departamento de visitas. E o pastor formou um grupo de pessoas para fazerem visitas. Mas dentro do departamento, que não estava devidamente orientado e preparado, esse grupo foi visitar uma pessoa que havia se afastado da igreja. E essa pessoa falou tanto mal do pastor dela, usou tantos argumentos, que tinha um dos membros do grupo que tinha ido lá para restaurar, começou a falar mal do pastor também. Começou a criar, começou a dar atenção, né? Quando a coisa não está preparada, não adianta querer fazer, não dá certo. Agora, se deu certo, tem que incentivar. Não importa o nome, deu certo, Deus está no comando. Pastor, não é a primeira vez que eu falo isso aqui, o André já deve ter ouvido falar. Eu não gosto de métodos. O método é algo que funcionou para alguém e o cara relatou aquilo que Deus permitiu naquela localidade, naquele país. E o cara pega o livro que o cara escreveu contando a história dele e quer introjetar a história dentro do local dele. Eu lembro quando eu assumi aqui o Camorim,
a igreja estava passando por uma série de coisas, e aí vieram várias propostas, né? Entre elas a igreja com propósito e tal. Eu falei, olha, se Deus quisesse fazer esse trabalho aqui, Ele tinha trazido esse cara e colocado ele aqui no Camurim. Quem está aqui é o pastor Daniel. E Deus, a partir do pastor Daniel, Ele vai fazer algo aqui. Senão Ele vai me tirar daqui. Eu creio que é Deus quem traz, é Deus quem afasta, é Deus quem dá o crescimento. Às vezes chegam pessoas para mim e falam, pastor, eu estou indo para um outro ministério. Eu falo, você está debaixo da direção de Deus? Estou. Então Deus lhe abençoe. Vai com Deus, seja produtivo lá, converse com o pastor, entendeu? A gente não tem que ficar prendendo, segurando ninguém. Agora, havendo necessidade de pessoas chegando, e essas pessoas precisam de uma palavra, de um acompanhamento, então os ministérios vão surgindo. É como eu falei aqui, a gente tem jovem e criança. Dentro desses dois ministérios, tem a música, tem uma série de outras coisas que corre ali dentro, mas sem você pulverizar muito, senão há um desgaste muito grande do pastor. Eu falo para minha esposa, eu não tenho um domingo que eu não chego na igreja, que eu consigo ficar dentro do meu gabinete, sentado, orando ou refazendo o sermão antes de começar o culto. Pastor, o cano d'água é não sei o quê, o fulano não sei o quê, fulano virou a cara para mim. Então, rapaz, é um negócio assim, parece que quanto mais gente você coloca no ministério, mais problemas vão surgindo. Então, você pega 2, 3 líderes, 4 líderes que você capacita, treina, olha, fulano é o responsável, Beltrano é o responsável, e essas pessoas vão trabalhar ali com você, e a coisa funciona. Quer ver uma frase de poder, que eu acho que, vendo isso aqui da maneira que Deus está construindo esse nosso debate, se você quer fazer algo que, para você fazer uma diferença, você tem que começar a fazer algo que ninguém faz. Só que para fazer algo que ninguém faz, você tem que deixar de fazer o que todo mundo faz. Eu acho que está na hora de Deus estar tocando em pastores e ministérios, talvez dando visão, mostrando caminhos. E eu acho que o pastor tem que começar a fazer, Deus, o que tu quer de mim? Pergunta o seguinte, Deus, o que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer? Porque às vezes Deus já colocou na vida dele, já está desempenhando talvez no ministério dele, aquilo que Deus chamou ele para fazer. Só que ele começou a apontar para tantas outras frentes, que aquilo que iniciou o ministério dele está paradinho. Ali, né? Né? Então, às vezes, Deus te chamou para... Meu irmão, sou evangelista, sou para pregar a palavra, não sei o quê. Aí ele começou a botar tanto departamento que ele parou de ser o evangelista que ele era. Por quê? Porque ele tem que estar terça-feira na célula ali, quarta-feira tem que estar no culto das irmãs, quinta-feira tem que estar na sala de oração. Eu acho que muito, às vezes, mais é menos. Agora o pastor tem que ter coragem para cortar. Porque quando na igreja que eu comecei a pastorear, eu saí cortando, aí muita gente ficou de cara feia. Mas a igreja, depois que fiz esses cortes todos, desses monte de ministério, a igreja passou a crescer muito. Mas quando eu cheguei lá, tinha tanta gente fazendo tanta coisa, mas não tinha frutos. Meu apelo, André, é que quem está vendo a gente hoje volte para aquilo que a gente falou no primeiro bloco, aquele modelo bíblico de simplicidade, sabe? O culto tem que ser simples, a administração da igreja tem que ser simples, quanto menos a liturgia for pesada, melhor, né? Então, simplifique que vai ser bênção, em nome de Jesus. E a minha última sugestão, vamos para os pastores, sério mesmo, eu bato muito forte nisso, em querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não fazer bem. Vamos mudar só, é uma questão gramatical, não é nem espiritual, muda a conjunção de e para ou. Então, ao invés de fazer isso, e isso, e isso, e isso, faz isso, ou isso, ou isso, ou isso. Você vai ver a diferença que vai fazer dentro da sua igreja, no ministério. E claro, todos os pastores, orem para Deus, que Deus vai mostrar o caminho que você deve seguir. E aí você faz isso, ou isso, ou isso, ao invés de isso e isso. Obrigado pela sua audiência, pastores. Obrigado pela presença. Prazer. Eu gosto disso aqui, dá para conversar sobre igreja. Isso é muito bom, eu gosto. Vocês viram que eu falei demais até. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados Geral. Tchau, tchau. Eu vou permanecer.